Glória a Jesus. Aleluia. Amém? Continuamos no estudo da Palavra de Deus em Êxodo capítulo 22. Glorificado seja o Senhor para sempre. Aleluia, meu Deus, louvamos por estar na Tua casa. É um privilégio, Senhor, é motivo de regozijo. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Salmo 122. Servi ao Senhor com alegria e apresentava-se perante Ele com louvores. Salmo 100, versículo 2. Meu Deus, é motivo de alegria estar na Tua casa. Então, Senhor amado, fala conosco. Enche-nos de Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Continuamos em Êxodo 22. Glória a Deus. Nós tínhamos parado na quinta passada no tema que começou no versículo 25. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como um usurário. Não lhe imporeis usura. Aqui o texto falando das necessidades no meio do povo de Deus e falando da necessidade de empréstimo. Não ser usurário quer dizer não cobrar juro excessivo, juro danoso. Ainda mais que esse texto originalmente era escrito para judeus. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, o princípio que está por detrás desse versículo é que pode haver necessidade no meio do povo de Deus. Porque ele diz, emprestar dinheiro ao meu povo. Então, um texto do Velho Testamento falando ao povo de Israel. Olha, irmãos, que as promessas do Velho Testamento que dizem respeito à prosperidade material, quase todas elas são para o povo judeu, mas mesmo o Velho Testamento diz que entre aquele povo poderia haver algum necessitado. Irmãos, isso para mostrar a realidade da palavra do Senhor, mais uma vez desmascarando toda a moderna teologia da prosperidade, que é um absurdo, aquelas palavras de que se diz, que crente não pode ser pobre. Não é isso que está na palavra do Senhor. Como disse Paulo em 1 Coríntios 4, não podemos ir além do que está escrito. Mesmo dentro do povo judeu havia previsão de que poderia haver necessidade. E quem que teria que suprir essa necessidade? Outros dentre o próprio povo de Deus. Repita comigo: eu preciso servir ao próximo. 1 Timóteo 5 diz assim: enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Tiago 2 diz: se você ver um irmão com as necessidades dos bens materiais e cerrar o seu coração, como estará em você o amor de Deus? Aliás, isso é 1 João 3. Tiago 2 diz que a fé sem obras é morta, que a pessoa quando vê o outro em necessidade tem que ajudar. Irmãos, isso é de Deus. Se tem um crente sofrendo necessidade, quem que tem que ajudar? São os outros crentes, são os irmãos na fé. Irmãos, é para isso que nós estamos nesta terra, para sermos vasos e instrumentos de Deus. O Senhor me levou ainda hoje a ler Atos capítulo 10, centurião Cornélio, que diz lá, o versículo 1, varão piedoso, temente a Deus, que sempre orava, de contínuo orava a Deus e fazia muitas esmolas ao povo. E daí às 3h da tarde ele sai em jejum, apareceu um anjo na frente dele e diz assim: Cornélio, não temas, porque as tuas orações foram ouvidas por Deus e as tuas esmolas têm subido para a memória tua diante de Deus. E depois, aqueles soldados que foram atrás de Pedro para levá-lo na casa de Cornélio, eles disseram de Cornélio: ele tem bom testemunho do povo judeu, porque ele muito ajuda com as suas esmolas. Então, irmãos, Deus viu tudo aquele homem fazia, e aquilo pesou nas balanças de Deus. Diga glória a Jesus. Repita comigo: eu preciso ajudar quem precisa. O que Deus está falando de empréstimo, muitas vezes é necessário. Irmãos, isso é de Deus, e isso é para tirar
todo o nosso egoísmo. Isso é para tirar todo o espírito do mundo. Ai, mas se eu emprestar, eu vou perder o juro da poupança, eu vou perder o juro das aplicações financeiras, porque não sei o que, a cotação do dólar, e agora é euro, né? Fazem misericórdia. Irmãos, isso para o povo de Deus, isso não pesa, porque isso é coisa do mundo. O povo de Deus gira em outra órbita, a órbita celestial. A nossa órbita é Jesus. Ele é o centro de todas as coisas. Colossenses 1,18. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, aí está o texto, querendo tirar do povo de Deus toda esta gana por lucro. Isso é coisa do mundo. Quem amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, diz lá Eclesiastes capítulo 8. 1 Timóteo 6,10, o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Meu Deus amado, versículo 26, se tomares em penhor a roupa do teu próximo, lhe restituirás antes do pôr do sol. Porque aquela é a sua cobertura e o vestido da sua pele. Em que se deitaria, será pois que, quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque eu sou misericordioso. Louvado seja Deus. Aqui o texto fala de um pobre pedir alguma coisa emprestado e deixar como garantia do empréstimo uma peça de roupa, algo assim indispensável para o uso diário. E daí Deus dizendo que tinha que ser devolvido aquilo no próprio dia, mesmo que o empréstimo não fosse pago, a garantia, penhor no sentido de garantia, aquela roupa que foi dado como garantia, tinha que ser devolvida, porque o povo tinha que ter misericórdia, porque Deus é misericordioso. Louvado seja Deus, diga comigo, Deus é misericordioso. Glorificado seja Deus. Irmãos, Deus não leva em consideração muita coisa. Atos 17:30, Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Salmo 132, se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Meu Deus, irmãos, Deus não é um cobrador de todos nós. Deus é misericordioso. Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim, novas são a cada dia. 2 Coríntios 5, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando os seus pecados. Essa expressão significa Deus não lança em rosto, Deus não fica cobrando, Deus não fica eternamente jogando isso em nossa face. Deus é misericordioso. Mateus 5:7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Tiago 2, o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não exercitou a misericórdia, mas a misericórdia triunfa do juízo. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Quer dizer, irmãos, muita coisa nesta vida tem que ser relevada. Não fique tratando a ferro e fogo. Deus não é assim. A palavra do Senhor diz em Efésios 5 que nós temos que ser imitadores de Deus. Muita coisa tem que ser relevada. Diga glória a Jesus. Versículo 28. A Deus não amaldiçoarás. Louvado seja Deus. Repita comigo. A Deus não amaldiçoarás. Louvado seja Deus. Irmãos, o ensino bíblico é que Deus só deve ser glorificado. Deus só deve ser bendito. Salmo 103, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Efésios 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O nome do Senhor só deve ser glorificado. Acerca de Deus só se pode falar coisas boas. Bendizer o nome do Senhor. Diga glória a Jesus.
O que o versículo condena, lógico, em primeiro plano é amaldiçoar a Deus, falar coisas blasfemas. Mateus 12 diz que toda palavra proferida contra Deus haverá de ser perdoada. Lógico, irmãos, Deus perdoa, mas isso tem um preço. Gálatas 6:7. De Deus não se zomba. O que o homem semear, isto certamente colherá. Se você alguma vez amaldiçoou a Deus, peça perdão. Se humilhe, quebrante-se perante o Senhor. Diga glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, e amaldiçoar a Deus em um sentido secundário também, isso pode ser de forma indireta. A forma do crente falar pode passar para os outros uma impressão de que a vida com Deus não é boa. A forma do crente falar pode passar a impressão de que a vida com Deus é muito difícil. O caminho é estreito. É duro carregar a cruz. Ai, Jesus. É só pela misericórdia. Irmãos, cuidado. Fala para nós assim, cuidado. Irmãos, Jesus é maravilhoso. Não tem nada nessa vida que seja melhor do que o amor de Deus. Diga glória a Jesus. Não tem nada que seja melhor do que o amor de Deus. O amor de Deus que excede a todo o entendimento, Colossenses 3, o amor que é o vínculo da perfeição. Então, nós amaldiçoar a Deus também nesse sentido. Sempre glorificar o nome do Senhor. Sempre dizer, se estou passando alguma luta, porque Deus quer tratar alguma coisa em mim, porque Deus me ama, Deus quer que nós sejamos participantes da sua santidade. 1 Pedro 1, diga glória a Jesus, pela qual Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiquemos participantes da sua natureza divina. Então, irmãos, Deus nos trata porque nos ama. Hebreus 12, se Deus vos trata como filhos, se Deus vos corrige é porque sois filhos, e o pai corrige o filho a quem ama, e se alguém está sem disciplina, então não é filho, é bastardo, porque todos os que são filhos estão debaixo de disciplina. Irmãos, se passamos por alguma luta, problema financeiro, problema de doença, irmãos, Deus está permitindo para tratar alguma coisa em nós. Romanos 8:26, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Você pode dizer glória a Deus? Para o bem dos que amam a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, Deus é maravilhoso, porque qualquer coisa que acontecer conosco nesta vida é pouco comparado com a eternidade. 2 Coríntios 4, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Diga glória a Jesus. Por isso que diz Romanos 5, nos gloriamos não somente nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não gera confusão. Diga glória a Jesus. Aleluia, irmãos, gloriar-se nas tribulações. Deus está falando conosco hoje. Qualquer coisa, irmãos, que nós passarmos, é motivo de nós nos alegrarmos. Deus está nos preparando. Deus nos quer. Fala para o irmão do lado, Deus te quer. Irmãos, tem gente que está com uma cara tão absorta. Misericórdia. O que é absorto? Distraído, viajando. Fala para você, acorda. Tem gente que está olhando para um ponto perdido em algum lugar. Eu estou tentando ir para lá ou para cá para ver se eu acerto o alvo. Diga glória a Jesus. Olha para nós assim, presta atenção. Viemos aqui para ouvir a palavra de Deus, não para ficar pensando na vida. Diga glória a Jesus. Aleluia. Diga glória a Deus. Irmãos, a Deus não amaldiçoarás. Glória a Jesus. Se acontecer alguma coisa muito ruim na tua vida, dê glória a Deus. Os 10 filhos de Jó
morreram. Por uma conspiração diabólica contra ele. O que ele fez na hora? Se prostrou e adorou e disse: Deus o deu, Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Cantamos ainda hoje, né? Bem sei que tudo podes, meu amado. Jó 42, um cântico que foi composto por uma crente de Goiânia, no dia em que os seus 2 únicos filhos morreram em um acidente de carro. E ela compôs esse cântico. Continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. Repita comigo: Deus é bom. Louvado seja Deus, a Deus não amaldiçoarás. A segunda parte do versículo: e ao príncipe dentre o teu povo não maldirás. Meu Deus, Jesus eterno, Deus está falando conosco aqui. Ao príncipe dentre o teu povo não maldirás. Está escrito isso na Bíblia, viu? Diga glória a Jesus. Ah, pastor, aqui não tem príncipe. Pois é. Mas é bem fácil de interpretar o versículo, né? Quer dizer, qualquer autoridade, qualquer figura de autoridade, inclusive figura de autoridade política. Meu Deus. Ah, irmãos, a palavra do Senhor fala conosco que nós precisamos já nos quebrantar, precisamos pedir perdão. Não pode falar mal do Lula. Fala isso para um lado. Não pode falar mal do Lula. Gostando ou não gostando dele, não pode falar mal dele. Está escrito. Fala para o mundo lá do está escrito. Não pode falar mal do Requião, não pode falar mal do Beto Richa, não pode falar mal de governador, de deputado nem de vereador. Diga glória a Jesus. Se quer falar alguma coisa, ore. O Senhor já nos ministrou isso não faz muito tempo. 1 Timóteo 2. Rogo-te antes de tudo que se façam orações, imprecações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e pelos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor, que quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O príncipe dentro do teu povo não maldirás. Aliás, irmãos, maldizer não é coisa de crente. Misericórdia. Tiago 3 fala da língua que, diga glória a Jesus, que não pode uma mesma fonte dar água doce e água salgada, água amarga. A nossa língua tem que ser uma fonte para dar glórias a Deus. Uma fonte para bendizer a Deus, uma fonte para clamar e para interceder por nós mesmos e pelo povo. Diga glória a Jesus. Não maldizer o príncipe. Não pode falar mal. Fala para nós assim, não pode falar mal. Meu Deus. Glória a Jesus. Irmãos, quando está lá Atos 23, Paulo estava para ser julgado no Sinédrio e o sumo sacerdote fez um sinal para esbofetear o apóstolo Paulo. Na mesma hora ele se enfureceu e diz assim: Deus te ferirá, parede branqueada. Parede branqueada porque era um homem velho de cabelo branco, né? Ele disse: Deus te ferirá, um homem que parece que passaram cal em cima. Fazem misericórdia. Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aqui para me julgar conforme a lei e contra a própria lei me mandas ferir. Daí alguém disse para ele assim: não fale isso do sumo sacerdote. Na mesma hora ele disse assim: eu não sabia que era o sumo sacerdote, porque está escrito na lei: não maldirás o príncipe do povo. Na mesma hora ele já se quebrantou e já pediu perdão. Diga glória a Jesus. Na mesma hora já lembrou do versículo e já se consertou. Irmãos, isso é ser crente. Falou alguma coisa, alguém já advertiu na hora, já se consertou, já lembrou do texto bíblico, já pediu perdão, já não faz mais isso. Isso é ser crente, andar conforme a palavra. Diga glória a Deus.
Irmãos, o sumo sacerdote na época de Paulo era um homem corrupto, um homem devasso, um homem que não tinha honra alguma, mas estava numa posição e tinha que ser honrado, porque Deus não gosta de rebelde. Fala isso para um lado, Deus não gosta de rebelde. Meu Deus. Na mesma hora ele lembrou o texto: não maldirás do príncipe dentre o povo, e já se consertou e já se quebrantou. Não ficou como crente rebelde. A Bíblia diz isso, mas ninguém consegue fazer isso. Misericórdia, essa coisa de rebelde. Crente assim, a Bíblia diz, está dito, vamos nos quebrantar. Deus vai dar graça. Deus vai cumprir a sua palavra em nós. Deus vai nos aperfeiçoar. Nós vamos obedecer. Diga glória a Jesus. Não maldirás do príncipe dentre o povo. Irmãos, isso diz respeito a toda figura de autoridade. Romanos 13:1, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque toda autoridade que há foi constituída por Deus, e quem resiste à autoridade, resiste ao próprio Deus e terá sobre si mesmo a condenação. Meu Deus amado, a epístola de Pedro também fala sobre isso. Diga glória a Jesus. Tem que se submeter. Irmãos, mesmo que a figura de autoridade seja ruim. Pastor, mas esses senadores não prestam. É um bando de corrupto. Então ore por eles. Dizer que eles não prestam, qualquer gente do mundo fala. Dizer que eles não valem nada, qualquer gente que está passando a calçada fala. Agora você é crente, estamos dentro de uma casa de oração. Ore por eles, ao invés de ficar comentando. Diga glória a Jesus. Fala para nós assim: ore por eles. Ore por eles. Meu Deus, quem já não cometeu este pecado? Quem? Diga glória a Deus. Tem gente que de novo está com uma cara absurda. Cutuca o irmão assim. Diga glória a Jesus. Quem que já não cometeu este pecado de falar mal de político, de falar mal de autoridade? Vamos nos quebrantar, isso não é de Deus. Falar mal de autoridade do colégio, autoridade pedagógica, falar mal de professor. Ai, Jesus, misericórdia. Diga glória a Deus. Puxando a sardinha para a minha brasa. Falar mal de autoridade eclesiástica. Fala mal do pastor, fala assim, misericórdia. Meu Deus. Irmãos, isso é pecado. Não fale nada. Ore. Deus faz a obra. Diga glória a Jesus. Se for para falar alguma coisa, que seja na autoridade que Deus dá, que seja no poder de Deus, que não seja na obra da carne. Irmãos, não é que não pode falar nada. Alguém, às vezes, ou muitas vezes, tem que falar. Mas que seja no poder de Deus, na graça de Deus. Diga glória a Jesus. Deus maravilhoso. Então, ao príncipe dentro do povo não maldirás. Maravilha de Deus. Versículo 29. Irmãos, Deus está falando aqui. As tuas primícias e os teus licores não retardarás. O primogênito de teus filhos me darás. As primícias, repita comigo, as primícias são de Deus. Deus me colocou no coração em janeiro, acho que no dia 24 de janeiro, um domingo, nós vamos fazer um culto de primícias aqui na igreja. É um ano que começa. Vamos trazer à casa do Senhor as primeiras ofertas do ano. Eu já deixei lá pelo dia 20, porque tem um monte de gente que vai viajar nesse meio de tempo. Irmãos, Deus abençoa as primícias. Diga glória a Deus. Tem até um capítulo na palavra do Senhor, a oração daquele que deu os dízimos. Diga glória a Jesus, que fala das primícias. Que texto maravilhoso. Diga glória a Jesus. Levítico 27. Louvado seja Deus. As primícias. O que é primícia? Os primeiros frutos, as primeiras coisas.
Louvado seja o Senhor, o sacrifício de Abel que foi aceito diante de Deus, o primogênito das suas ovelhas, que ele ofereceu ao Senhor. Gênesis capítulo 4. Irmãos, quando alguém oferece as primícias a Deus, está reconhecendo que Deus ocupa o primeiro lugar em sua vida. Diga glória a Jesus. Provérbios capítulo 3, honra ao Senhor com a tua fazenda, com as primícias de toda a tua renda, então se encherão de trigo os teus celeiros e de mosto os teus lagares. Irmãos, Deus gosta desses atos, isso que significa ação de graças, é um ato público, um ato solene, um ato que foi marcado para isso. Diga glória a Jesus. A pessoa trazendo assim primícias ao Senhor. E nesse culto de primícias em janeiro, a oferta vai ser assim em gêneros alimentícios ou em roupas, que fica assim uma coisa visível. Na época do povo de Israel era assim, o povo trabalhava na roça e enchia lá a carroça e trazia para a casa de Deus os primeiros frutos, até dos animais, até das aves. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus se agrada disso. Primeiro, a pessoa reconhece a soberania de Deus, reconhece a primazia de Deus, e outra pessoa fica livre de todo o egoísmo, e fica livre de todo esse apego ao dinheiro. Irmãos, tem gente que quando vai ofertar ao Senhor, parece que está caindo um pedaço dentro da pessoa. A pessoa põe o dinheiro na oferta, parece que vai cair a mão junto, assim, de misericórdia. Mas em misericórdia, 2 Coríntios 9, Deus ama o que dá com alegria. Fala para o mundo assim, com alegria. Cada um contribua conforme propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama o que dá com alegria, 2 Coríntios 9, 7. O Senhor me fez lembrar, antes de ontem, o texto, 2 Reis 4, Eliseu e a Sunamita, uma mulher da cidade de Sinem, uma mulher que tinha posses. E o profeta, ele era um profeta itinerante, vivia viajando e vivia passando naquela cidade, e a mulher sempre hospedava o profeta na casa dela. Sabe o que ela resolveu fazer? Resolveu construir um quarto especial para o profeta, para que quando ele viesse, ele ficasse hospedado ali. E sabe o que o profeta fez? Ele ficou assim tão agradecido, tão comovido, tão sensibilizado com o ato daquela mulher, que ele chamou o servo dele, que era o Geazi, e disse, o que falta essa mulher? Daí Geazi disse, olha, ela tem bastante posses, mas ela não tem filho. Na mesma hora o profeta chamou a mulher e disse assim, por este tempo da vida abraçarás um filho. Irmãos, não foi Deus que disse, era o profeta. Num coração agradecido, aquilo tocou a Deus e veio a bênção. Diga glória a Jesus, porque ela se dispôs a contribuir à obra de Deus, se dispôs a contribuir para o servo de Deus, que sempre passava por ali. Irmãos, como Deus se agrada disso. Diga glória a Deus, porque ela fez um quartinho para o profeta, e como Deus se agradou, e realmente já era uma mulher idosa, e Deus deu mesmo o filho. Depois o filho já tinha lá, uns 5, 6, 7 anos, ele sofreu um ataque de insolação, morreu, pois o profeta foi lá, orou, o menino ressuscitou, e daí a bênção foi dobrada, ganhou o filho 2 vezes. Diga glória a Jesus. Tudo isso partiu de um desejo da mulher de melhor servir ao Senhor. Tudo que nós temos nesta vida, todos os nossos bens servem para melhor servirmos a Deus. Jesus amado. Diga glória a Deus. Irmãos, isso é tão profundo, porque tem gente que tem um coração meio rebelde. Pastor, eu concordo com o senhor que tem que ofertar, mas esse negócio de trazer dinheiro na igreja, pastor, eu não gosto muito disso, trazer dinheiro na igreja. Amado, isso é bíblico. Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor. Diga glória a Jesus. Se você me responder assim, isso é do Velho Testamento. Tá bom, então vamos lá para o Novo Testamento. Diga glória a Deus. Atos capítulo 5. Todos os crentes ali, eles até vendiam o que tinham e traziam o dinheiro para quem? Aos pés dos apóstolos. Os apóstolos que eram os líderes da igreja. Diga glória a Jesus. Isso é de Deus.
Agora tem gente assim que é um poço de desconfio, né? Eu não sei o que eles vão fazer com esse dinheiro. Meu amado, em primeiro lugar, se você está numa igreja que você não confia o que vão fazer com dinheiro, então, meu amado, não quero ser grosseiro, mas ainda está vendo que devido ao respeito, procure uma igreja onde você confie, né? Que pelo amor de Deus. Se você está numa igreja que você acha que todo mundo vai roubar o teu dinheiro, então sai fora e acha um lugar de gente decente. Forcei um pouco, né? Pois é. Diga glória a Jesus. Mas às vezes forçando assim a gente chega num bom meio termo. Diga glória a Deus. Outra coisa, meu amado, a tua função é dar. O que vai ser feito com aquilo está nas mãos de Deus. Diga glória a Jesus. É que nem pagar imposto, tem que pagar imposto. Aí eu vou dar dinheiro para esses caras. Meu amado, a Bíblia manda dar. Dai o que for devido, a quem imposto, imposto, a quem tributo, tributo, a quem honra, honra. Epístola de Pedro. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Então, irmãos, Deus se agrada tanto destes atos de liberalidade. Salmo 112, o que é liberal, né? Aliás, isso é Isaías 14. O liberal projeta coisas liberais e pela sua liberalidade está de pé. Salmo 112, né? É liberal, dá aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre. Que maravilha. As tuas primícias e os teus licores não retardarás. Pastor, eu não sei se eu vou dar a oferta, porque eu tenho medo que falte. Então a sobra você não dá mesmo, porque Deus não gosta disso. Deus gosta de primícia, Deus não gosta de sobra. Diga glória a Jesus. Então fala para um lado assim, Deus quer primícia. Deus quer primícia. Se tem igreja que fica com pedição de dinheiro, nós não temos nada com isso e não podemos nem ficar falando mal também. Diga glória a Jesus. É problema deles com Deus. Nós temos que ter a nossa consciência para com o Senhor. Não é porque outros estão abusando que agora nós vamos suprimir um monte de versículos bíblicos por causa disso. Não, porque é uma realidade. A Bíblia desde o começo fala que para chegarmos a Deus temos que ofertar uma dádiva ao nosso Deus. Diga glória a Jesus. Que maravilha. Isso são as primícias. Deus quer ser o primeiro. Fala isso para um lado. Deus quer ser o primeiro. Louvado seja o nosso Deus, aleluias. Se Ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se Ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Glória a Jesus, diga glória a Deus, aleluia. Não retardarás.